Recentemente, em One Piece, muitas coisas estão sendo questionadas, dentre elas, o próprio poder do protagonista. Teria Luffy realmente comido a Gomu Gomu no Mi? Ele é realmente um homem de borracha? Vamos discutir hoje, porque eu vou te contar que a fruta dele não é essa. Mas não é apenas o Luffy que pode conseguir novos poderes, novas habilidades. Você também pode. Isso mesmo, se matriculando na nossa queridíssima Alura, a maior escola online de tecnologia do Brasil. E quando eu falo tecnologia, é bom ficar na cabeça de vocês que tecnologia não significa apenas programação, não significa apenas linhas de códigos. Os braços, as áreas que são abraçadas pela tecnologia são muito grandes, desde a parte de 3D, de design, até mesmo algumas coisas de produção de vídeo. Você pode fazer cursos na Alura. Eu, inclusive, já fiz muitos disso. Você pode aprender mais sobre gestão, inovação, entender como gerir uma equipe, entender como lidar com tudo isso. Pode aprender mais diretamente a parte de códigos, como mobile, DevOps, Data Science e por aí vai. E tudo isso estou deixando aqui pra vocês, pra facilitar. O Luffy não teve o caminho dele facilitado, o cara teve que lutar. Quer dizer, ele até que teve o caminho dele facilitado por algumas coisas e por algumas frutas poderosas, que a gente vai conversar sobre isso nesse vídeo. Mas, para facilitar o seu caminho também, estou aqui com o Bon Shanks entregando a fruta na sua mão. A fruta com 10% de desconto. Esse link que está na descrição desse vídeo. Passa lá, matricule-se e um ano inteirinho você pode fazer todos os mais de 1.300 cursos e até lá vai aumentar cada vez mais cursos, mais poderes que você pode conseguir, várias marchas de poderes dentre as suas capacidades. Então vai lá! Bom, obviamente essa conversa aqui vai ter spoilers para quem não tá acompanhando o mangá, então nos vemos aqui algum dia. Vamos diretamente à grande questão. Nas últimas semanas a gente teve algumas coisas, algumas revelações importantes nos últimos capítulos do mangá de One Piece. Primeiramente a gente tem ali os Gorosei reunidos e eles comentam que existe uma fruta que foi mudada o nome, que nem eles mesmos sabem muito sobre isso. Naquele momento as pessoas ficaram pensando que poderia ser diretamente relacionada à própria existência do Zunisha, mas depois os focos viraram pro protagonista, Monkey D. Luffy. E no último capítulo tivemos ali a volta do Joy Boy, enquanto temos o Luffy despertando numa forma um pouco diferente, que a gente não sabe dizer exatamente o que é, mas parece uma espécie de geleia, uma espécie de resina, algo ali um pouco mais líquido. Obviamente, vocês que já acompanham mais teorias aqui no mundo de One Piece já devem ter visto as mais variadas teorias aí relacionando a resina, né? A resina que produz a borracha, e eu vou relacionar isso diretamente, na verdade, com o látex que produz a resina, que produz a borracha, enfim, todo aquele processo ali da cadeia de produção de borracha. O látex que vem do latim leite. E eu gosto bastante da teoria do despertar do fruto da borracha se tornar, de certa forma, a resina barra látex. Eu vou chamar de látex aqui só porque eu não gosto da palavra resina. E enfim, acho que vocês vão entender da mesma forma, né? A borracha voltando à sua forma primordial, que tem muito mais maleabilidade, consegue se formar coisas diferentes. Porque o Luffy, durante o anime inteiro, a gente consegue ver que ele se estica, mas ele não é necessariamente muito volátil, muito transformável em outras coisas. Existem muitas limitações para a forma que ele consegue se distorcer, e a gente regredindo aqui no despertar para uma forma antecessora a essa borracha, ali às vezes até mais líquida, a gente não sabe se vai ser uma coisa que ele consiga vazar o corpo dele, sabe, para ele conseguir fazer com que aquela resina, aquele látex babe por aí, suje o restante do cenário, etc, ou só se apenas o corpo dele vai ficar de alguma forma mais liquefeito, a gente não sabe exatamente, mas eu gosto bastante dessa ideia. E de qualquer forma, utilizando bastante a base do látex, eu acho que consegue responder algumas coisas que a gente sempre teve como dúvida, iniciando pelo Gear Second. A segunda marcha do Luffy é descrita por Rob Lucci ali, que ele basicamente acelera os processos do seu corpo, com isso consegue mais velocidade, né? Porque o sangue tá pulsando de velocidade mais rápida, etc. Então a gente tem toda aquela fumaçona subindo do corpo dele.
Mas existe um fato que é muito mais interessante, que é que o próprio látex é muito inflamável. Você não precisa de muita coisa para conseguir subir sua temperatura e causar incêndios, ou pelo menos elevação da temperatura ali, base. Então, se a gente for imaginar que as marchas do Ruffy são processos até ele conseguir alcançar o despertar, fica interessante, porque ali ele já conseguiu um processo em que, sei lá, o sangue dele está mais próximo de se tornar látex. Então, por isso ele fica muito mais fácil de pegar a temperatura, e aí ele aquece a temperatura, com isso aquecem todos os processos do corpo dele, fica, né, muito mais rápido, etc. Fumacinha vazando. E nisso a gente consegue relacionar até diretamente com o Red Hulk, que sempre foi uma grande incógnita na cabeça de todo mundo. Como diabos o Ruffy de borracha produz fogo? Como que ele dá um soco de fogo extremamente poderoso? Mais uma vez, látex pega fogo facilmente. Se a gente vai imaginar numa progressão que ele tá aqui usando o Gear Second, já tá num nível diferente de Haki, etc, que sei lá, o suor dele já tá expelindo látex, sabe? Você consegue imaginar uma coisa ali que aí pega fogo facilmente a mão dele, ou que de qualquer forma a mão dele ele tá expelindo as características suficientes para pegar fogo e aí desferir o seu golpe. Tudo fica um pouco mais fácil de você visualizar, de você conseguir entender. Ah, vamos lá, ele tava ali numa cadeia evolutiva pro momento que ele conseguisse transformar o corpo dele inteiro em látex, né? E a gente tem ali as relações com o Joy Boy, que muito provavelmente teve a mesma Akuma no Mi do Ruffy, que é a Gomu Gomu no Mi, e o nome dela eu vou te dizer que não vai mudar, você vai entender isso mais pra frente. A gente já não pode negar que provavelmente o Joy Boy teve essa mesma fruta. E o Joy Boy era conhecido como Nika, né, o deus do sol. E o que você faz para ser um deus do sol, para você brilhar dessa forma, além de trazer, claro, felicidade, sol, alegria para as pessoas? Se você pegar fogo, é muito fácil você relacionar uma pessoa que está ali brilhando, pegando fogo em seus golpes ou em sua forma, sua transformação, com o deus do sol, porque ele é meio que um sol quente, cheio de luz, brilhante. Então agora que a gente tá vendo essa transformação do Ruffy nessa espécie de látex resina que pega fogo muito facilmente, assim como o abraço dele conseguia pegar fogo no Red Hulk, a gente pode até apostar numa forma de Ruffy aí totalmente incandescente para ser correspondente à figura que Joy Boy tinha como deus do sol. Ok, Guto, eu entendo, eu compreendo, gosto também da ideia da fruta do látex, mas existe uma grande questão que fica na minha cabeça. Por que que a fruta do látex seria especial, né? Isso eu fiquei muito encucado, tipo, tudo que eu vi pelo mundo aí, o fruta do látex faz sentido, mas por que que eles trocariam o nome da fruta do látex? Por que que ela seria escondida do governo mundial? Por que que o Rushu tava ali, né, fazendo a escolta dessa fruta que foi roubada pelo Shanks muito tempo atrás? Eu vou te dizer que, assim, toda a parte anterior desse vídeo, eu acredito que seja 100% certeza, mas a partir daqui vai o coração da esperança. O coração de um homem que quer acreditar no inacreditável para que ele se torne real. O coração daquele homem que um dia disse que Sabo estava vivo e as pessoas disseram que não. O coração daquele homem que um dia disse que teria alienígenas em Naruto e disseram que ele era maluco. O coração desse homem diz que a fruta de Monkey D. Luffy é a Gomu Gomu no Mi, mas ela não é a fruta da borracha. Ela é a fruta... Vou falar mais perto porque é inacreditável. É a fruta da seringueira. Cara, é a fruta da seringueira, a fruta de uma árvore. Eu sei que isso parece completamente absurdo, mas acompanhe comigo o raciocínio. Primeiramente, a gente tem o próprio nome traduzido de seringueira, que é Gomu no Ki, que seria a árvore da Gomu, né? A Gomu no Ki. E assim, ok, vamos segurar apenas essa informação. E tendo aqui a ideia, né, grande total, de que a Gomu Gomu no Mi foi também a primeira Akuma no Mi que apareceu no mundo. E assim, depois de muitas coisas dela ter aparecido, o pessoal decidiu trocar o seu nome, né? Transformando em Gomu Gomu no Mi
e falando que seria a fruta da borracha. Primeiro, é bom a gente destacar que árvores são extremamente importantes em One Piece, e isso é uma coisa que eu vejo até que o fandom destaca pouco, na verdade, né? Eu tenho uma outra teoria aí que envolve, né, o Velho Testamento da Bíblia, etc, mas, né, fui censurado, não pude postar aqui, mas enfim, um dia a gente conversa sobre ela. Mas temos árvores extremamente importantes em todas as passagens de One Piece. A gente tem, obviamente, que a gente lembra de cara, a árvore do conhecimento em Ohara, a árvore que guardava ali toda a verdade que as pessoas estavam estudando e foi destruída. Temos também a árvore do tesouro de Adão, que é dita pelo Frank ser extremamente forte. Ele construiu o Sunny com isso. O ouro Jackson do Rei dos Piratas também era construída com essa mesma madeira, e ele só citou que um povo um dia ficou debaixo dessa árvore e que depois de muitas guerras, etc, a árvore continuou de pé, blá 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 blá. Temos a árvore da luz solar Eva, que é uma árvore gigantesca que traz iluminação, luz e vida pro reino dos tritões. Ele pega desde lá de cima, joga a luz lá pra baixo. Com árvores importantes mencionadas na história, temos também o próprio arquipélago Sabaldi, que bem, né, é um arquipélago repleto de árvores. Assim como vimos árvores também em Skypiea com o próprio Giant Jack, as árvores doentes da floresta de Jaya que estavam ali e adoeceram o povo, que depois foram cortadas pelo Noland. Árvores essas, inclusive, que eram ditas que voltavam a alma, né, das pessoas, que eles tocavam sim na árvore, a alma voltava para dentro das árvores. Guarda! Sandora no jidai kara, kono shima ni kita subete no senzo ga, sono ki kara mimamotte kurete to tsudaerarete kita, shinsei na árvore da Balenzou, as árvores de cerejeira que são importantes em Wano, a própria árvore de cerejeira que o Dr. Hiruruki foi curado e que ele tentava replicar o tempo inteiro, enfim, são inúmeras árvores importantes. Obviamente a gente relaciona alguma fruta com isso, mas voltando para a fruta da seringueira Starari no Luffy. Por que uma fruta como a Gomu Gomu teria sido escondida? Ah, é a fruta do látex. Não tem por que se esconder a fruta do látex. Tem muitas frutas mais da hora aí, mais fortes. Não, vou trocar o nome dela. Vou chamar de fruta da borracha para o pessoal não saber que é a fruta do látex. Dane-se a fruta do látex. Se fosse a fruta do Rei Macaco, tudo bem, você troca de nome, que eu não gosto da fruta do Rei Macaco, fica com o detalhe, né, porque eu não gosto do Luffy Rei Macaco, mas tá, né, existe a possibilidade também. Mas a grande questão é, se a gente regredir um pouco mais, imaginar uma fruta que seria extremamente mais poderosa que o restante e mais complexa em suas habilidades, as coisas começam a fazer sentido. Porque imagina que para você conseguir alcançar todo o potencial da Gomu no Ki no Kajitsu, você precisa ir muito além, né? Eu chamei de Gomu no Ki no Kajitsu porque não era a Gomu Gomu no Mi ainda, é apenas a fruta da seringueira. E por que a fruta da seringueira? Eu vou até contar a história, como vai acontecer pra vocês. A questão é, existia uma grande seringueira no reino das seringueiras. Esse é o nome do reino que foi perdido, etc. Anota aí, anota. Pode anotar essas coisas, depois vocês vão me cobrar. O reino das seringueiras, é o reino do mundo passado, o reino dos Di que foi perdido, tudo mais. Existia essa grande árvore, né? Porque a árvore é um ponto muito importante pra todo o imaginário japonês. A gente tem inúmeras outras obras, não só One Piece, que tratam a árvore como um ponto fundamental. Naruto, no final da obra, a gente recorreu à árvore. A gente tem ali a grande árvore do Biju. A próprio Dragon Ball, a gente tem um filme inteiro sobre a árvore do poder. Totoro é um filme inteiro que tem ali como seu pilar a árvore, todo o significado dela. Mob, mais recentemente, a gente tem ali uma explosão, de certa forma, nuclear, e depois uma grande construção ali de uma árvore, no caso um brócoli, que fica na sua mesma forma. Porque a árvore tem um significado muito forte de prosperidade, de crescimento, de vida, de respeito. E isso, né, de certa forma, toda a mensagem principal de One Piece. Para mim, ela representa vida, representa respeito, amor, união. A floresta, para mim, ela me representa vida nova. Não só para mim, mas para muita gente. Mas voltando aqui
pra Gomu no Ki no Kajitsu. Minha ideia é, assim como o Ruffy passava por marchas diferentes pra conseguir um dia alcançar o despertar, né, e aí ele começa a ter acesso a um pouquinho desses poderes até chegar no nível máximo, né, como ele tem o próprio Red Hawk, que teria um pouco ali de látex envolvido pra pegar fogo na mão, o próprio Gear Second, que ele aqueceria mais dentro do corpo dele pra conseguir todas essas outras capacidades. Ele só consegue o máximo, não apenas despertado, mas despertado depois, né? Agora ele vai estar numa forma mais látex, que a gente vai ter todas as coisas que ele vai conseguir fazer nessa nova transformação. Mas eu ouso dizer que a forma final dessa fruta não apenas modifica o próprio Ruffy, como todo o ambiente. E não é que ele tá transformando o ambiente em látex. Talvez, mas que ele consegue fazer a vida crescer. Imagina que a fruta da seringueira tem vários processos, várias etapas para você conseguir utilizar o seu potencial máximo. Inicialmente você usa a parte mais, o resultado final, né? A borracha, que a gente tem ali, dura, mais rígida, não tem muita coisa que fazer. E então você vai regredindo. Você consegue utilizar uma resina, consegue utilizar um látex, consegue utilizar muito bem o calor dela, consegue utilizar a maleabilidade dela para um dia você conseguir usar a forma final, que é a própria árvore. Não que o Ruffy vá se transformar necessariamente numa árvore, mas imaginar que ele consegue fazer a vegetação crescer, que ele consegue fazer a vida crescer. E todo o significado de árvore para o Japão, né, novamente, respeito, prosperidade, vida, alegria, tudo isso relacionado ao garoto sorridente, ao Joy Boy e ao Ruffy, que é o nosso garoto sorridente, é o garoto que traz a esperança para o mundo inteiro, é pelo menos poético. Imaginar que os antagonistas principais do Ruffy são um cara que consegue jogar fogo e lava, queimar e destruir tudo, o outro traz a escuridão, traz a tristeza, traz a destruição com seus dois poderes, e o Ruffy é o único que consegue construir de volta, é o único que consegue reestabelecer a vida e novas árvores que darão novos frutos. E, além disso, a gente tem uma frase muito curiosa ali do Kaido no capítulo recente, quando o Ruffy usa o seu modo Snake, né, que dá aquele socão que vai desviando em linha reta. Ele pega e fala, ok, isso aqui não tem nada a ver com, né, com borracha. Também não tem nada a ver com látex. Agora, com galho de árvore, eu sei que parece absurdo imaginar um negócio desse. Mas com o que esse braço dele fazendo o formato de um galho tem a ver? Com látex não é. Por mais que a gente saiba que o látex tá vindo aqui. Com Rei Macaco não é também. Com resina não é. Mas tem a ver com a forma primordial, que o Ruffy nem vai alcançar agora. Por enquanto a gente só vai ver o Ruffy lutando em seu modo resina, em seu modo látex, e vai ter no cantinho da tela uns brotinhos saindo do chão, sabe? Pra na forma final, vou te dizer o que vai acontecer. A forma final dessa fruta em batalha, o Ruffy basicamente consegue usar os 3 tipos de fruta, porque essa é uma fruta que seria mais completa. Na época que ela tá soltando a fruta, ela se dá o nome estralando. Então, quando eu tô aqui nessa, escutar o estralo lá, eu digo, olha, tem outra estralando ali. Quando ela solta a fruta, ela tem 3 frutas ali. É um uriscozinho, dentro daquele tem 3 frutas. Ele consegue alterar o ambiente, né, fazendo essas árvores crescerem. Quando essas árvores crescem, ele consegue se movimentar por elas como um macaco de borracha. Então temos aí uma certa alusão a Zoan, porque ele vai estar se movimentando no meio de uma floresta que ele mesmo cresceu e utilizando também as características ali de látex, resina, que poderiam tanto ser para mecha quanto Zoan, dependendo de como isso for utilizado. E é por essa complexidade, por esse poder tão grande que essa fruta apresenta, que ela sempre foi uma grande piada e foi rebatizada pela Marinha como apenas Gomu Gomu no Mi, porque afinal de contas a gente vê desde sempre em One Piece, as pessoas, não só dentro da obra como fora dela, fazem piada. É um pirata que estica. Ninguém quer ter uma fruta que estica perto de uma fruta de lava, uma fruta de trovão, uma fruta de não sei o que, uma fruta que estica. Ter rebatizado a Gomu no Ki no Kajitsu de Gomu Gomu no Mi fez com que ela ficasse ali, ó, underground, fez com que os piratas não quisessem tanto ela assim,
fez com que as pessoas até que comessem ela durante esse processo, não sei exatamente se a Marinha conseguiu pegar no final da morte do Joy Boy e guardar até os dias presentes, porque até mesmo se outras pessoas comessem ela, iam ser só um cara comum ali, meio piada, e ninguém ia conseguir realmente levar a fruta ao seu limite, passar todos os degraus, passar todas as marchas para que ele conseguisse um dia despertar o seu poder e depois despertar mais uma vez o poder total da fruta, que é nada mais nada menos do que a primeira fruta de toda a história de One Piece, a fruta de uma árvore que nem mesmo dá frutas, que é a seringueira, mas ela deu uma única, e essa única foi comida por um garotinho sorridente que queria salvar e mudar o mundo, e ele está aqui conosco mais uma vez. 海賊王に俺は